Ah, meu Brasil, hoje é quinta-feira e você não sabe o que está acontecendo na internet? Então vem com a gente que eu mostro para vocês aqui no canal Madeirada Brasil. O depoimento do agente da Polícia Federal, Vladimir Soares, incluiu mais um nome entre os suspeitos de planejar um golpe de Estado para impedir a posse do presidente eleito Lula. Trata-se de Alexandre Ramalho, outro agente federal, lotado na ABIN. Vladimir está preso desde ontem, assim como os 4 militares que, segundo as investigações, planejavam matar Lula, o vice Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O agente da Polícia Federal, Vladimir Matos Soares, foi interrogado sobre a atuação na conspiração de alguns militares que pretendiam matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Em depoimento conduzido pelos agentes da Polícia Federal logo depois de ser preso ontem em Brasília, ele admitiu que foi contactado por outro policial federal que trabalhava na ABIN, o agente Alexandre Ramalho. Vladimir disse que foi cooptado a participar do grupo e que faria parte da segurança de Jair Bolsonaro caso ele resolvesse não entregar a faixa presidencial. Segundo a Polícia Federal, a conversa ocorreu dentro da Academia da Polícia Federal em Brasília. Vladimir Matos integrou o segundo escalão de segurança do presidente Lula durante a transição de governo em 2022. Chegou a fazer a segurança no hotel em que Lula ficou hospedado antes de tomar posse e foi afastado das funções quando delegados descobriram que o agente também frequentava o acampamento golpista em frente ao quartel-general do Exército. Os investigadores estão fazendo os últimos ajustes no inquérito. O ministro Alexandre de Moraes intimou Mauro Cid a prestar depoimento amanhã no Supremo Tribunal Federal para esclarecer contradições e omissões em interrogatórios. Cid disse que não conhecia o plano de golpe de Estado com assassinato de autoridades, mas os investigadores afirmam que não ficaram convencidos. De acordo com a Polícia Federal, Mauro Cid e o general da reserva Mário Fernandes, preso ontem, conversaram sobre as ações golpistas, como mostra uma mensagem de áudio encontrada pela PF. Ainda de acordo com a PF, Mauro Cid participou de uma reunião para discutir o golpe na casa do general Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice de Jair Bolsonaro. Se a justiça entender que o acordo de delação foi descumprido, Mauro Cid pode voltar a ser preso e perder benefícios, como o de responder à justiça em liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica. O início do monitoramento de Lula e Alexandre de Moraes foi logo depois da eleição de 2022, segundo a investigação da Polícia Federal. O plano golpista começou a ser desenhado nos primeiros dias de novembro de 2022. Segundo a Polícia Federal, ele seria conduzido pelos Kids Pretos, militares de operações especiais do Exército, conhecidos pelos gorros pretos que cobrem parte do rosto. O líder do grupo, o general Mário Fernandes, então número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República, preso na operação de ontem, visitou o acampamento com manifestantes golpistas montado em frente ao QG do Exército em Brasília em mais de uma ocasião. No dia 9 de novembro, segundo a Polícia Federal, Fernandes criou e imprimiu uma cópia em um computador do Palácio do Planalto do documento intitulado Planejamento Punhal Verde-Amarelo, que descreve o plano para prender e executar o ministro Alexandre de Moraes, além dos integrantes da então chapa vencedora das eleições presidenciais, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Os militares listaram passo a passo o que precisavam para cumprir o plano. Eles mapearam os locais frequentados por Moraes e Lula, os principais trajetos diários, além de detalhar quantas pessoas faziam a segurança dos dois e quantos militares seriam necessários para executar a ação. Também listaram as armas que seriam usadas. De acordo com a PF, o general Mário Fernandes levou uma cópia do documento até o Palácio da Alvorada, onde estava Jair Bolsonaro. Em 12 de novembro, os Kids Pretos se reuniram na residência do general Braga Neto, então candidato derrotado à vice-presidência na chapa de Bolsonaro, na quadra 112 Sul. Além de Braga Neto, estavam presentes na reunião o tenente-coronel Mário Cid, então ajudante de ordens da presidência da República, e 2 dos presos na operação de ontem,
os tenentes-coronéis Rafael Martins de Oliveira e Hélio Ferreira Lima. Segundo a PF, no encontro, eles receberam sinal verde para as ações clandestinas. Do dia 21 ao 23 de novembro, os dois militares foram a campo e colocaram em prática os atos de monitoramento do ministro Alexandre de Moraes para cumprimento de uma eventual ordem de prisão a ser desencadeada por Bolsonaro, segundo a PF. A investigação analisou as mensagens em aplicativos, conexões entre celulares e dados de navegação na internet dos investigados. Segundo a PF, os conspiradores queriam evitar os mesmos erros cometidos pelos assassinos da vereadora Marielle Franco. Por isso, analisaram a ação daqueles criminosos e, para não deixar rastros, compraram e habilitaram linhas telefônicas com documentos falsos. Ao analisar antenas de celular e mensagens telefônicas, os investigadores identificaram que os Kids Pretos visitaram a região onde ficava a casa de Alexandre de Moraes e pesquisaram rotas para simular distâncias de pontos estratégicos até a residência do ministro. No dia 6 de dezembro, a PF descobriu que Rafael de Oliveira e Mauro Cid se encontraram com Bolsonaro no Palácio do Planalto por cerca de meia hora. Nesse dia, o general Mário Fernandes estava no Planalto e imprimiu mais uma vez o planejamento operacional Punhal Verde e Amarelo. Um dia depois, segundo as investigações, Bolsonaro recebeu os comandantes das Forças Armadas no Palácio da Alvorada. Em depoimento, o então comandante do Exército, general Freire Gomes, disse que naquele dia Bolsonaro apresentou uma minuta de decreto que previa um estado de sítio. O relatório de investigação aponta que as linhas telefônicas usadas para combinar a operação para capturar o ministro Alexandre de Moraes foram ativadas no dia 8 de dezembro. Naquele mesmo dia, o general Mário Fernandes disse a Mauro Cid ter conversado pessoalmente com Bolsonaro. No dia 10 de dezembro, 2 dias antes da diplomação de Lula no Tribunal Superior Eleitoral, a PF afirma que uma troca de mensagens entre Cid e o então assessor da presidência, Marcelo Câmara, reforça o monitoramento de Lula e Moraes. Estarão na portaria. Trecho 5 será do presidente. Rota Verde com desembarque exclusivo da comitiva do diplomado, que será no subsolo. No dia 12, data da diplomação da chapa de Lula e Alckmin no TSE, manifestantes radicais tentaram invadir o prédio da PF e incendiaram carros e ônibus em Brasília. Um dia depois, um dos militares presos ontem chegou a Brasília, onde, segundo os investigadores, se deslocou por locais de interesse da ação, incluindo a residência funcional do ministro Alexandre de Moraes. 15 de dezembro de 2022. A Polícia Federal afirma que esse foi o dia da tentativa de sequestro de Alexandre de Moraes. A ação foi batizada pelos conspiradores de Copa 2022. Pouco depois das 8h30 da noite, um dos Kids Pretos envolvidos na operação, Rodrigo Bezerra de Azevedo, atualmente tenente-coronel, se posicionou neste estacionamento no Parque da Cidade, um dos pontos de apoio do grupo. Ele foi o primeiro a confirmar que estava a postos. Em outro ponto, próximo à residência de Alexandre de Moraes na época, outro militar responde: "Tô na posição." "Ok, qual a conduta?" pergunta o homem que estava no estacionamento. "Aguarde", diz um terceiro militar apontado pela PF como líder do grupo. 24 minutos depois, um quarto integrante manda uma mensagem: "Tô perto da posição. Vai cancelar o jogo?" O líder do grupo, então, confirma o cancelamento da ação. Abortar. Segundo a Polícia Federal, o grupo cancelou o plano porque a sessão do Supremo daquele dia terminou mais cedo do que o previsto. O plano fracassou. Mas ao finalizar o relatório, a PF afirma que a organização criminosa tentou criar um ambiente propício para o golpe de Estado e que os fatos investigados levaram ao florescimento de um radicalismo que culminou nos atos do dia 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes radicais invadiram e depredaram as sedes dos três poderes. O plano para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, não se concretizou. Mesmo assim, os investigadores da Polícia Federal consideram que os 5 presos ontem pela Operação Contragolpe cometeram, além do crime de organização criminosa, outros 2. Na decisão em que autorizou a prisão, Moraes escreveu: "A PF comprovou a materialidade e fortes indícios de autoria dos tipos penais de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito
e tentativa de golpe de Estado. O Congresso incluiu esses 2 crimes no Código Penal em 2021. O artigo 359-L prevê punição de 4 a 8 anos de prisão para quem tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito. Já o artigo 359-M estabelece pena de 4 a 12 anos para quem tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Nos 2 casos, o texto que define o tipo penal começa com o verbo tentar. O advogado criminalista Maurício de Oliveira Campos Júnior, que participou das discussões do projeto de lei no Congresso, explica que a palavra tentar não foi escolhida por acaso. Se você exigir para o tipo penal da abolição do Estado de Direito uma forma consumada, então você está com uma hipótese em que não haverá sequer punição. Se alguém conseguir abolir o Estado Democrático de Direito, naturalmente não haverá nada que possa constituir apuração e punição. Então, o tentar já é aqui o crime. Assim mesmo acontece com o golpe de Estado. Então, aqui a tentativa é em si a própria forma consumada do crime. Assim que a Polícia Federal concluir a apuração, a Procuradoria-Geral da República terá de decidir se oferece denúncia contra os investigados e por quais crimes eles serão processados. Caberá ao STF torná-los réus ou não. Se virarem réus, o processo é aberto e começa o julgamento. O STF já aplicou os artigos do Código Penal que criminalizam o ataque às instituições democráticas. Foi no ano passado, durante o julgamento dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. A maioria dos ministros entendeu que os vândalos condenados praticaram, entre outros crimes, o de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o de golpe de Estado. A professora de Direito Constitucional da FGV, Heloísa Machado de Almeida, explica que esses 2 tipos penais, apesar de semelhantes, têm características jurídicas distintas. O tipo penal que criminaliza a tentativa de abolição das instituições democráticas protege a integridade do Congresso Nacional, a integridade do Supremo Tribunal Federal e também, claro, da Justiça Eleitoral. Por sua vez, o tipo que criminaliza a tentativa de golpe tem por objetivo proteger a vontade democrática, a vontade do eleitor representada num determinado governante. A legislação, então, que prevê esses crimes, ela é absolutamente essencial para a gente garantir a democracia no país e o correto funcionamento das nossas instituições. A defesa de Braga Neto afirmou que o ministro Alexandre de Moraes já garantiu acesso à representação da PF e que só vai se manifestar depois de ler o documento. A defesa de Mauro Cid não respondeu ao Jornal Nacional. Nós não conseguimos contato com as defesas de Alexandre Ramalho e dos presos na operação de ontem. Olha, não vá sair antes de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e mandar pra galera no grupo do Zap dos amigos, no grupo do Baba, no grupo das irmãs, no grupo da igreja, no PV de cada bolsonarista.